Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente vai retomar então o tema da psiconeuroimunologia, que é um tema bem interessante, mas é um tema bem complexo. A gente está só abordando alguns aspectos muito básicos, muito específicos, para, de alguma maneira, conseguir compreender não só nas abordagens que a gente estudou nessa disciplina, mas também em outras abordagens, forma de compreensão da relação entre os aspectos emocionais, psicológicos e comportamentais e os adoecimentos somáticos e psicossomáticos, tá? Até agora a gente falou basicamente, compreendeu qual que é o mecanismo do sistema de estresse, como que a gente compreende a interação entre o sistema psico-neuroimunológico e agora a gente vai se aprofundar um pouco nesse sintoma e se encaminhar para compreender melhor o papel da psicologia na atuação em relação a as formas de adoecimentos. Então me acompanhe aqui. Quando a gente vai falar então das reações entre os diversos sistemas, a gente vai começar a perceber diversas interações importantes, como a do sistema imunológico e a do sistema neuroendócrino, tá? Neuro de neuronal, endócrino, né, do sistema dos hormônios, principalmente hipófise e hipotálamo, que vão fazer a produção dos principais hormônios reguladores do corpo. Quando existe uma reação de estresse, o sistema imunológico vai produzir citocinas. As citocinas são um conjunto de substâncias que fazem a mediação das respostas inflamatórias. Então, o corpo, quando ele entra em algum processo, principalmente que ele precisa se machuca, se machuca um pedaço da sua... Você faz um corte na mão, ou você bate a mão, você percebe que inflama, né? Há um aumento da... A pele fica mais quente, fica mais avermelhada, ela fica um pouco mais aumentada, inflamada. O que a inflamação significa? Que o corpo, de alguma maneira, está tentando lutar com um processo ali que está ferindo, né, o organismo. A reação de estresse prepara o organismo para lutar contra possíveis danos ao corpo. Então, as reações inflamatórias já começam a ser estimuladas. Essas citocinas, elas além de mediar as respostas inflamatórias, elas vão mediar também a relação entre o sistema imunológico e o sistema endócrino. Então, toda a relação entre esses dois sistemas vai estar ligadas à ação das citocinas. E isso vai acontecer durante a resposta de estresse, regulando então o sistema imunológico, principalmente quando essa resposta imune já não é mais necessária. Ele vai, de alguma maneira, então, mostrar para o corpo, ó, não precisa mais de uma resposta imunológica, vamos diminuir, então, essa resposta. Então, olha só, a citocina regula e faz com que o corpo deixe de ter uma resposta imunológica. Como se controlasse a resposta imunológica do corpo. Falando, não, agora não é mais hora. E se você tem uma reação de estresse, e essa reação de estresse, de alguma maneira, provoca o aumento, né, da produção de citocinas, isso pode levar a uma desregulação direta do sistema imunológico, fazendo com que o corpo perceba que o sistema imunológico não precisa funcionar, quando na verdade ele precisa se manter ativo. E aí, se você interrompe a mediação, né, de alguma maneira prejudica a relação do sistema imunológico com o sistema endócrino, né, através da circulação, como eu vou dizer assim, eu estou meio gaguejando hoje. Quando você afeta a produção de citocinas, isso vai afetar a relação entre o sistema imunológico e o endócrino, que vai afetar a produção, né, de anticorpos, a produção de glóbulos vermelhos, e isso vai gerar ao indivíduo uma suscetibilidade maior a doenças autoimunes, doenças inflamatórias, infecciosas e alérgicas. São todas respostas que dependem dos processos inflamatórios e imunológicos. Um outro papel da citocina importante é na sobrevivência e na morte neuronal. Por exemplo, doenças como Alzheimer, a neuroaides ou traumas cerebrais,
a sobrevivência dos neurônios, porque vocês sabem que os neurônios são células que com o tempo você não tem uma reprodução dessas células que vai substituindo as antigas, você vai perdendo, perdendo. E aí você, com os processos de citocina, podem disparar doenças ou estar atreladas a esses processos aqui. Não que esses processos podem ser disparados de maneira por relação de estresse, tá? Mas o mesmo processo que acontece, que o estresse pode prejudicar, são processos que estão envolvidos em outras patologias. É essa a questão. A produção de citocinas está envolvida tanto em respostas autoimunes, inflamatórias e infecciosas, seja pelo estresse, seja por outros adoecimentos. As citocinas, de alguma maneira, elas também estão envolvidas no que a gente chama de sickness behavior, um conjunto de sintomas que aparecem quando a gente está meio doente. Sabe quando a gente fala assim que está resfriado? E são alguns sintomas muito comuns a diversas patologias, né? O indivíduo começa a sentir febre, fraqueza, mal-estar, apatia, dificuldade de concentração, sentimento de depressão, mas não a depressão psicológica, a doença depressão. Aquela depressão que a gente fica quando a gente tá doente, sabe? Não tem vontade de fazer nada, ficou muito triste, fica de mau humor. São sintomas semelhantes à da depressão, mas está ligado ao adoecimento físico, né? Letargia, anedonia, uma dificuldade muito grande de sentir prazer nas coisas, e perda de apetite. Então, todos esses comportamentos são muito comuns quando a gente está doente, é devido à citocina, tá? Bom, outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que todas essas bases fisiológicas, né, o mecanismo de estresse, a produção de citocinas, todas elas mostram que existe uma interação contínua entre os estados emocionais e os estados fisiológicos. Quando a gente fala especificamente da reação de estresse, a gente percebe que o corpo reage à exposição de uma situação estressora. Então a gente precisa entender o que significa o estímulo estressor. Voltando então ao ao nosso, ao nosso desenho ali. Quando a gente vai compreender o adoecimento psicossomático, e olha só, né, já destacando, essa abordagem da psiconeuroimunologia, ela é importante como um subsídio para a psicologia, inclusive para a psicologia entender o papel emocional em diversas formas de adoecimento psicossomático, em adoecimentos autoimunes, em processos asmáticos, em processos de estresse, de gastroenterites e diversas outras patologias, tá? Não cabe ao psicólogo tratar o adoecimento somático, né? O sintoma físico. Não é o nosso papel. Porém, por exemplo, quando o indivíduo tem um processo de gastrite muito terrível e é uma gastrite nervosa, o médico geralmente vai falar: olha, essa gastrite provavelmente tem efeito a alguma situação estressante que você está passando. É importante que você vá num tratamento psicológico para poder lidar melhor com essa situação, né? E aí diminuir a gastrite nervosa. Então, é esse mecanismo que mostra a relação dos nossos processos emocionais com os mecanismos neuronais e imunológicos, vai depender então do nosso papel em fazer com que o indivíduo compreenda quais são os tipos de estímulos estressores, como esses estímulos estressores interferem na sua vida e como, né, esses estímulos de alguma maneira podem ser enfrentados e a partir daí a gente desenvolver uma capacidade de enfrentamento, uma capacidade de superação, né? E inclusive de poder, a partir da superação desses estímulos, diminuir essa reação em cadeia. Bom, antes então, a gente não vai falar especificamente de como nós, psicólogos, vamos lidar com isso. Por quê? Porque como nós, psicólogos, vamos lidar com os estímulos estressores? Depende da abordagem.
Depende da sua corrente de atuação. Se você você está dentro da psicanálise, você vai ter uma compreensão de como o ambiente interfere, né, na forma como o indivíduo simboliza. Por exemplo, a gente viu psicanálise até agora. Por que que o indivíduo tem o adoecimento psicossomático? Ele não consegue lidar com a angústia, com o sofrimento, porque ele não consegue nomear. Então, o que é o enfrentamento que o paciente tem que ter? Aprender a nomear e a conhecer os seus sentimentos. Então, ele vai aprender a fazer o processo de simbolização. Então, você vai reestimular os processos de simbolização. Com isso, ele vai poder enfrentar melhor as situações de sofrimento. Com isso, ele vai poder, então, lidar melhor com isso sem que os mecanismos fisiológicos se descarreguem em um mal psicossomático. Se eu estou dentro da teoria fenomenológica existencial, eu preciso que o indivíduo entenda como que o adoecimento ele está sendo significado no seu processo de vida e a partir da conscientização das suas possibilidades de escolha, dos sentidos que você está atribuindo a cada situação, buscar novas alternativas de significação. E a partir dessas outras alternativas de significação, o indivíduo vai encontrar novas possibilidades de vida, novos sentidos, novos projetos, e isso vai fazer com que ele não expresse o seu sofrimento de maneira tão física, tão somática, né? Se eu estou dentro de outras abordagens como a comportamental, como a cognitivo-comportamental, eu vou começar a desenvolver mecanismos de coping. A gente vai falar um pouco disso depois. Que são os mecanismos de enfrentamento, são desenvolver comportamentos no indivíduo de enfrentamento a essas situações de sofrimento. Então, o indivíduo tem problemas na relação com os outros, vamos desenvolver habilidades sociais, né? Se o indivíduo tem um problema para enfrentar algumas situações que lhe tragam muito medo, vamos desenvolver uma dessensibilização para essas atividades. E aí por diante. Então, não vai caber aqui eu parar e falar como nós vamos parar, né? Vamos tentar preparar o indivíduo para lidar com os estímulos estressores. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: estímulos estressores são normais e são constantes na nossa vida, tá? Eles sempre vão aparecer. Eles dependem da história de vida de cada um, mas eles dependem também de algumas características próprias desses estímulos. E é importante que a gente conheça essas características, né, como cada estímulo pode aparecer na vida do indivíduo, para justamente a partir daí a gente conseguir entender qual que é o tipo de problema que nós, enquanto psicólogos, vamos enfrentar. Então, qual que é a classificação que a gente pode atribuir aos estímulos estressores? A gente tem aqui 3 classes principais, né, de estímulos estressores. Que são os acontecimentos vitais. O segundo, que são acontecimentos diários menores. E o terceiro, que são as situações de tensão crônica, tá? O que é um acontecimento vital? Um acontecimento vital é algum acontecimento que tem algum impacto significativo na vida do indivíduo, né? Que tem algo que é um acontecimento, digamos assim, não é um acontecimento cotidiano, mas é um acontecimento que é marcante, que de alguma maneira ele é impactante na vida do indivíduo. Eu posso classificar os acontecimentos vitais de 2 maneiras, então eu tenho 2 formas de classificação dos acontecimentos vitais. Eu posso classificar eles enquanto a partir do como o sujeito participa desse acontecimento. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu, de alguma maneira, fiquei muito incomodado com alguma situação de um relacionamento e eu quebrei a minha relação com a pessoa. Foi uma briga e eu falei, não quero mais falar com você e acabou. Esse acontecimento vital dependeu da minha decisão, não foi? Eu tive participação nisso. Então esse acontecimento vital ele é dependente, porque ele depende da minha participação. Agora vamos pensar que um dia eu estava andando na rua e de repente, sei lá, me atropelaram, eu quebrei a minha perna, amputaram a minha perna. Algo bem difícil. Eu tive culpa?
Tipo, eu tava andando, mas não tava passando ninguém e não dependeu diretamente de mim, dependeu do carro que veio desgovernado e me pegou. Então esse é um acontecimento independente. Ele aconteceu comigo, mas foi algo fora do meu controle. Então situações como morte de parente, ou quando uma família, um dos filhos vai para a faculdade, sai de casa, e aí geralmente os pais ficam com aquela dificuldade da adaptação do filho que passou a viver longe, e qualquer outra situação assim, essas situações elas são independentes, ela não depende do sujeito fazer elas acontecer, não depende diretamente do sujeito. Então essa é uma primeira classificação, dependendo da participação. A pessoa pode participar ou não. Agora eu posso classificar o acontecimento vital de uma outra maneira, dependendo do tempo em que esse estímulo causa o prejuízo depois que ele desaparece. Vamos pensar o seguinte: teve um acontecimento estressor, esse acontecimento estressor durou um tempo, depois ele passa. Vamos pensar no vestibular. É um acontecimento vital, né? Não é uma coisa que você vai fazer todo dia. Aí você vai prestar o vestibular, porque você quer passar muito na universidade pública, e aí você vai lá durante 3 dias fazendo as provas. O evento estressor durou os 3 dias ali mais ou menos, né? Durou aquele tempo. Depois que terminou o último dia de prova, como que você ficou? Os efeitos dessa prova durou muito tempo? Ou você já teve um alívio automático? Porque tem gente assim, acabou a terceira prova, ai, pronto, fiz o que eu tinha que fazer, tô tranquilo, acabou, passou. E aí a pessoa fica bem. Tem gente que depois do evento estressor continua estressada, continua triste, continua reclamando, continua sofrendo. Então existem dois tipos de eventos, de acontecimentos vitais, dependendo do tempo do prejuízo após o término do estímulo. Quando o evento ele é traumático, as consequências do trauma, as consequências do estresse duram um longo tempo. Então, ou seja, um evento que é muito forte, muito traumático, como a perda de um parente, seria uma consequência de longo prazo. E um evento da vida estressor é quando, logo após o evento acabar, o indivíduo, os sintomas desaparecem. Então vamos tentar fazer alguns exemplos aqui para a gente interpretar. Vamos pensar em diversos acontecimentos vitais e classificar eles quanto à participação do sujeito e quanto ao tempo de duração da consequência. Vamos pensar então assim, a morte de um parente por câncer. A morte de um parente por câncer, um parente que a pessoa gosta muito. É um evento independente, não depende de mim, a pessoa ter ficado com câncer e ter morrido. E é um evento traumático, porque eu vou ficar sofrendo uns bons meses a perda desse parente que eu gostava bastante. Agora vamos pensar, por exemplo, no vestibular mesmo. O vestibular é uma situação que depende de mim, depende da minha atuação. Então é uma situação dependente. E logo depois que acaba a prova do vestibular, eu fico tranquilo. Então é um acontecimento dependente e um evento da vida estressor, alguma coisa que acontece, estressa, depois passa e vai embora. Eu posso ter vários outros arranjos, acontecimentos dependentes traumáticos, acontecimentos independentes que são da vida, eventos da vida que não vão me prejudicar por muito tempo. Conseguiram entender mais ou menos isso? Bom, o segundo conjunto de acontecimentos são os acontecimentos diários menores. São situações cotidianas que são pequenas, porém a frequência e a quantidade delas podem desencadear reações de estresse. Sabe quando a gente fala que a gente está tendo aquele dia de cão, que nada está dando certo? Você acorda atrasado,
Aí você sai correndo, porque você tá correndo atrasado. Aí você vai tomar o café, você percebe que você não comprou as coisas pro café e não tem tempo de você fazer o seu café. E aí você começa a ficar com fome. Aí você tem que tomar banho com fome. Aí você vai tomar banho e você percebe que você não tinha sabonete. Aí você vai tomar aquele banho meio xoxo, só pra fingir que você tomou banho. E aí você sai correndo de casa, vai pegar o carro pra sair e você percebe que o carro tá sem gasolina. E aí você tem que pegar um Uber e aí o Uber tá naquele período mais caro e aí você paga o dobro para chegar no lugar e assim que você sai do lugar acontece o pior evento do mundo, que é quando você pisa na porra da poça e molha a meia. É, para mim é a pior coisa do mundo. E esses vários acontecimentos, se fossem sozinhos e se forem uma ou outra vez na vida, em si não vão causar nenhum estresse. Porém, todos eles juntos, no final do dia eu vou estar super estressado. Ou se acontecer sempre a mesma coisa, todo dia, por exemplo, as mães que têm aquela criança, seja a criança marido ou seja a criança filhos mesmo, que larga a toalha jogada toda hora e todo santo dia tem que ir lá pegar a porcaria da toalha que tá jogada, tem que pegar o sapato que tá não sei o que. Vai se acumulando essas situações cotidianamente, a pessoa vai ficar estressada assim. E esse estresse vai levar a um determinado sofrimento. E o terceiro tipo, né, de estímulo estressor são as situações de tensão crônica. São situações que são longas e intensas. Então elas vão gerar um estresse que vão durar muito, muito, muito tempo. Por exemplo, imagina um processo litigioso de separação em um casal que precisa discutir a separação dos filhos. Imagina uma esposa que está vivendo no isolamento com um marido abusivo, psicológica e às vezes física, de maneira física, e essa pessoa está ficando semanas e semanas nesse processo, né? Sem conseguir fugir dessa situação. São situações de tensão crônica, são situações muito intensas, muito estressantes e que duram muito tempo. Se a gente for parar para pensar, para muitas e muitas pessoas hoje, a situação da pandemia é uma situação de tensão crônica, porque tem muitas pessoas que estão com medo muito grande do que vai ser no futuro, de como que vai ser a questão do salário e como que vai ser a questão da faculdade, como, sabe, muitas pessoas que estão revendo como que vão ser suas vidas. Então nós temos um grande número de pessoas em situação de tensão crônica por causa da pandemia. Volta. Retomar desse slide. Dois. Uma das coisas interessantes que esse modelo de pensamento permite a gente compreender, principalmente então falando da nossa área, é que os transtornos mentais, né, os transtornos mais comumente classificados, eles podem ser compreendidos através de um modelo multicausal. Ou seja, para além dos mecanismos psíquicos que levam ao desenvolvimento desses transtornos, a gente vai perceber que existe algumas interações entre outros modelos interessantes, entre outras causas interessantes, como, por exemplo, a relação entre as questões genéticas e o ambiente. Alguns estudos demonstram uma relação longitudinal, ou seja, uma relação ao longo do tempo, entre o acontecimento de eventos estressores e o surgimento de sintomas e transtornos mentais. Ou seja, ao longo da vida do indivíduo, diversas situações estressantes, dependendo da sua intensidade, do seu acontecimento, podem ser o desencadeador de uma futura emergência de uma doença mental. Como, por exemplo, a depressão. Existe uma correlação muito alta entre os sintomas depressivos e a ocorrência de eventos estressores anteriores. Ou seja, o indivíduo, antes de desenvolver a depressão, muitas vezes ele passou por diversos momentos estressores. Sei lá, perda de parentes, depois perda de emprego, depois várias situações de adoecimento, várias situações que foram se intercalando até chegar no momento em que a pessoa exibe a doença, tá?
E muitas vezes a gente percebe que a exposição aos eventos estressores nem sempre é ao acaso. Existem questões genéticas e psicológicas que predispõem o indivíduo a determinados estímulos, eventos estressores. Vamos tentar entender isso. Por um lado, a gente percebe que algumas pessoas elas têm maior sensibilidade que outras a determinados eventos estressores. O evento estressor, ele não é estressor por si. Ele é estressor a partir da relação com o organismo, com o indivíduo que o vive e a sua capacidade interna de lidar com aquele evento. Então, por exemplo, se eu estou numa situação muito difícil, mas eu já estudei bastante, eu já passei por essa experiência outras vezes e eu conheço uma maneira de lidar com essa situação, provavelmente ela não vai me causar uma reação de estresse muito grande, porque eu já estou preparado para ela. Se eu sou uma pessoa que tem capacidade de resiliência, que consegue ser flexível diante de situações difíceis, que consegue se adaptar a essas mudanças sem me afetar de forma muito grande, eu sou uma pessoa que vou ter menos sensações de estresse em relação a isso. Vamos pensar, por exemplo, na pandemia, que eu acho que é um exemplo muito claro para a gente lidar com isso hoje. A pandemia impôs um isolamento social em massa. As pessoas estão obrigadas a ficar em casa. E apesar da maioria dos memes hoje em dia apontar que as pessoas gostam de ficar enterradas em casas e não gostam de sair, isso é só uma piada, porque na verdade a gente entende que o ser humano tem uma vida muito social e ele gosta da liberdade de poder ir e vir. Só que a partir do momento em que essa liberdade ela fica muito restrita, sob a ameaça de uma doença que pode ser muito grave, o indivíduo ele vai ficar trancado em casa, ou seja, ele vai ficar em uma situação, ele vai ser privado de muitas situações reforçadoras, de muitas situações importantes, e ele vai muitas vezes, inclusive, ficar em casa preso em um ambiente aversivo, se a vida familiar tiver algum problema. Então, olha só essa situação. O indivíduo, ele está obrigado, então, a ficar em casa e isso traz um certo sofrimento para todo mundo. Agora, tem pessoas que sofrem menos e pessoas que sofrem mais. Tem pessoas que têm uma facilidade muito maior em mudar a sua vida, em se adaptar, em mudar o seu ritmo, em criar novas maneiras, por exemplo, então eu não vou mais na academia, vou começar a fazer exercício em casa pelos aplicativos. Eu não vou estudar na faculdade, mas eu vou conseguir me adaptar, vou tentar programar os meus horários para ter o meu período de estudos dentro de casa. Eu não vou poder fazer determinadas passeios ou com os meus colegas, mas eu vou programar com eles sempre ligações por vídeo para a gente continuar junto, vou fazer jogos pela internet, qualquer outro processo. Eu consigo me reorganizar. O sintoma, né, da perda da liberdade vai ser bem menos sentido do que aquela pessoa que não tem essa capacidade de ser flexível. Ou seja, tem uma questão interna, algumas vezes genéticas, algumas vezes psicológicas, que predispõe o indivíduo a determinados eventos estressores porque a sensibilidade do indivíduo é maior ou menor. Mas a gente ainda pode falar, por exemplo, na psicanálise, de certas pessoas que têm uma tendência traumatofílicas. O que é traumatofílico? Traumato vem de trauma, fílico, filia vem de amor a, vem de atração por. Traumatofilia seria um indivíduo que de alguma forma, inconscientemente, se atrai para desgraça, vamos dizer assim, se atrai para problema. Então é uma pessoa que às vezes, sem perceber, ela procura situações de problema e ela causa situações de problema. Isso seria uma questão psicológica, né? E uma coisa importante da depressão, que eu devia ter citado lá em cima, é que os principais eventos estressores ligados à depressão são eventos dependentes. O que isso quer dizer? Que a maior parte dos eventos estressores, ele é criado a partir da produção do sujeito. Então, o sujeito, por alguma predisposição, muitas vezes genética,
ou por uma predisposição psicológica, ele vai ele vai desenvolver uma série de comportamentos que estão relacionados à depressão, como isolamento, mau humor, que vai justamente criar situações de dificuldade com outras pessoas, que vai aumentar o seu isolamento, vai aumentar a sua situação depressiva e vai aumentar a propagação da doença. Então, olha só, muitas vezes acontecimentos genéticos ou psicológicos, principalmente no começo da vida, né? Criam predisposições que levam o indivíduo a desenvolver inúmeros eventos traumáticos que vão ser disparadores de uma patologia futura. Então aqui a gente tem um modelo, né, de como transtornos mentais estão relacionados a reações de estresse. Eu não estou aqui me apoiando em uma abordagem só. Eu acho que esse é um modelo que ele pode ser adaptado e compreendido em inúmeras abordagens. E, inclusive, ele é um modelo com muita aceitação quando a gente fala, por exemplo, de comportamento, né, na análise do comportamento, da relação entre os padrões comportamentais e como que esses padrões podem prejudicar a saúde do indivíduo. Por exemplo, quando a gente está falando em psicologia da saúde, e principalmente em promoção de saúde e prevenção, a gente vai perceber que algumas patologias, como por exemplo a diabetes, a hipertensão arterial, são diretamente vinculadas a estilos de vida, né? O indivíduo ele tem um estilo de vida que leva à produção ao longo do tempo da patologia e ele precisa alterar o seu estilo de vida para a partir daí ter saúde. O indivíduo consegue alterar o seu estilo de vida? Tem pessoas que têm maior capacidade de flexibilidade de alterar o seu estilo de vida e adotar um estilo mais saudável, mas a maioria das pessoas não tem. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente está falando dessas patologias que são físicas, elas não deixam de estar atreladas a padrões comportamentais que dizem respeito à forma como o psicólogo pode auxiliar, né? São um campo de atuação nosso. Então, como que eu posso auxiliar um grupo de pessoas da terceira idade que não conseguem compreender o impacto, né, da pandemia na vida deles e ficam pela rua aí zanzando porque acham que não aguenta ficar em casa? Como que eu posso lidar com um grupo de pessoas que têm diabetes ou hipertensão e preciso lidar com os estilos alimentares dessas pessoas? Como fazer isso? Então, nós temos um campo riquíssimo de trabalho para a gente. Pessoal, voltei porque eu tinha arriscado em cima ali. E essa é uma informação muito, muito importante. Quando a gente vai. Quando a gente vai falar da situação estressora, né? A gente precisa entender a capacidade de resposta do indivíduo. Essa capacidade de resposta, ela depende de diversas características, tá? Quais são essas principais características? Primeiro, o indivíduo responde à situação estressora dependendo da magnitude e da frequência do estressor. Um estressor mais intenso ou mais frequente dificulta a reação do indivíduo. Então, se o estímulo estressor ele é tranquilo, ele é um pouco mais calmo ou ele é pouco frequente, muitas vezes eu consigo me adaptar a ele. Só que se esse estímulo, na verdade, ele for muito intenso ou ele for muito frequente, a minha capacidade de adaptação é muito menor. Então eu vou mais provavelmente entrar em mecanismos de estresse, esses mecanismos vão se manter por um tempo excessivo e eu vou entrar em processo de exaustão que vai prejudicar a minha saúde. Em segundo momento, né, a minha resposta vai depender também da relação entre os fatores ambientais e genéticos. Vai depender da minha capacidade de lidar com esses estímulos, de lidar com esse ambiente, do suporte familiar, do suporte afetivo que eu tenho enquanto indivíduo, toda uma série de condições que vão, de alguma maneira, influenciar a minha capacidade de resposta à situação.
Uma das questões psicológicas que interferem na forma como a gente responde à situação estressora são as nossas capacidades internas de enfrentamento. O que eu estou falando de capacidade de enfrentamento? Primeiro, é a capacidade do indivíduo de interpretar, avaliar e elaborar estratégias de enfrentamento. Então, quanto eu consigo perceber o que está acontecendo comigo e que está me deixando mal? O quanto eu consigo avaliar o quanto essa situação me prejudica? Porque tem gente que está sofrendo e às vezes não consegue nem avaliar o porquê está sofrendo, não consegue nem entender o porquê está sofrendo. E o quanto a partir dessa interpretação e dessa avaliação eu consigo elaborar estratégias de enfrentamento, estratégias que me permitem superação. Essas capacidades, né, de interpretação, avaliação e elaboração vai depender de uma série de fatores individuais, vai depender do temperamento, né, que é uma base emocional biológica. Tem pessoas que são muito impulsivas e pessoas impulsivas têm uma dificuldade muito maior para enfrentar situações de estresse, porque elas geralmente tomam reações impensadas que podem aumentar a situação de estresse. Então, às vezes, essa pessoa impulsiva passa por um estresse que é um estímulo independente e, por causa da sua reação não avaliada, não elaborada com calma, cria uma outra situação estressora dependente a partir da sua ação. Por exemplo, a pessoa está num trabalho e o trabalho está passando por um momento difícil por causa da pandemia, está tendo redução de gastos, está tendo corte, essa pessoa ela tem suspeita de que ela pode ser mandada embora. Então ela começa a ficar tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa, tão pressionada, que lá no trabalho ela começa a fazer uma série de coisas erradas e aí isso facilita ela ser mandada embora. E aí ela criou uma demissão, de certa forma, né? Ela propagou uma demissão, porque ela brigou com os colegas de trabalho, alguma coisa assim, e aumentou ainda mais o estresse dela, né? Seria um exemplo meio bobo assim. Obviamente, cada teoria é que vai estabelecer a relação entre o que provoca o sujeito e a forma como ele consegue responder essa situação. Ou seja, a sua abordagem vai te dizer como que o indivíduo é afetado pela situação ambiental e passa a sofrer. Por que isso? Por causa de questões egóicas, por causa da aprendizagem do padrão, né, o repertório comportamental, por causa das crenças básicas, etc, etc, etc. E como ele consegue responder a isso. A gente vai começar a entender, isso é um ponto muito interessante, que as diversas teorias vão ter formas diferentes de compreender a expressão do adoecimento psicossomático. Vamos pensar o seguinte. O corpo, de alguma maneira, ele atua, né, frente ao esgotamento dos recursos psicológicos e comportamentais diante de uma situação de estresse. Então, o indivíduo está numa situação de estresse. Ele vai utilizar os seus recursos, o que ele tem, para poder lidar com isso. Sejam recursos psicológicos, sejam recursos comportamentais. Quando se esgota a minha capacidade de me adaptar, eu entro em processo de exaustão. E aí o corpo vai ter uma resposta de adoecimento. Essa resposta sempre atua com o psiquismo, né? A gente está falando de um modelo psicossomático, de um modelo em que mente e corpo são uma coisa só. É óbvio que a gente tem teorias que não falam em mente, falam só em comportamento. Mas isso não deixa de ser um modelo, de certa forma, psicossomático. Porque eu estou falando da relação entre os padrões de comportamento e o adoecimento físico. Existem dois tipos de compreensão de como o corpo responde, né? Como que o corpo cria o sintoma psicossomático. Tanto por um encadeamento psicofísico, quanto por uma relação simbólica. Quando eu falo em relação simbólica, eu falo basicamente das teorias fenomenológico-existenciais, teorias psicanalíticas, que indicam que, de alguma maneira, o sintoma corporal ele simboliza o conflito existencial, né, o conflito de vida do indivíduo.
Então, por exemplo, o indivíduo que tem um problema gástrico, que está se queimando por dentro, é um indivíduo que não está se autodestruindo, está se queimando de ódio, né? Ou o indivíduo que está com inflamação na garganta ou dor na garganta, de alguma maneira, isso simboliza sua dificuldade de algo que ele não conseguiu pôr para falar, pôr para fora, coisas que ele não conseguiu expressar. Então a gente vai perceber que para essas teorias existe uma relação simbólica entre o sintoma físico, né, e a condição de vida do indivíduo. Bom, por um lado, a gente tem as relações simbólicas. Por outro lado, a gente tem uma compreensão que eu chamo aqui de encadeamento psicofísico. É justamente a ideia mais associada à concepção de estresse. A ideia é que o corpo está, de alguma maneira, mecanicamente conectado à forma como o indivíduo se comporta. Ou seja, determinados comportamentos vão produzir determinadas situações estressoras, vão levar a uma dificuldade de enfrentamento de algumas situações estressoras, que vão aumentar a um processo psicofísico, né, de produção do estresse, e aí os mecanismos fisiológicos que vão produzir, então, todas as sintomatologias. Ou seja, não existiria uma relação simbólica, seria uma relação mecânica. Então, nós temos, digamos assim, teorias que não compreendem o sintoma psicossomático de forma simbólica, como as teorias behavioristas, né, as teorias cognitivas, e teorias como as existenciais, as psicanalíticas, que veem um certo simbolismo na forma como a gente está adoecendo, o simbolismo de uma determinada condição de vida. E essas diferenças em si só mudam a forma como a gente raciocina o processo, mas não mudam diretamente o significado significado não, a atuação do psicólogo, que a atuação do psicólogo vai ser a partir do seu arcabouço teórico, né? E a partir do desenvolvimento de um processo de enfrentamento, cada um à sua maneira. Espero que a aula de hoje tenha sido tranquila. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só passarem para mim no grupo, no e-mail, pelos caminhos que a gente já está acostumado. Espero que esse conteúdo tenha conseguido também satisfazer o pessoal das abordagens da cognitivo-comportamental, das abordagens da análise do comportamento, para que se instrumentalizem, inclusive, em pensar a relação entre comportamentos e formas de adoecimento somáticas, né? Como que os padrões comportamentais, como que as reações emocionais, de alguma maneira, vão estar atreladas a outras formas de adoecimento. Então, não precisa ser da psicanálise ou da fenomenologia, da psicologia fenológica existencial, para ter um pensamento psicossomático. Obviamente, a gente não vai usar esse nome específico, mas não deixa de ser um pensamento sobre como que as questões emocionais afetam o desenvolvimento de algumas formas de adoecimento. Então, até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.